Estamos prontos para mais uma edição do Motorsport hoje, primeira temporada, estamos no episódio 37, continuamos no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O episódio de hoje é dedicado ao Caramulo Racing Team, equipa liderada por Nuno Pinto e que inscreve os pilotos Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro. Os três são convidados do jornalista Joaquim Amândio Santos. O programa Motorsport hoje vai regressar ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e, de uma forma virtual, através do digital, dar um salto a essa mítica montanha que é o Caramulo para conhecer os três principais protagonistas de uma da mais histórica, das mais acarinhadas equipas do CPM JC Group, o Caramulo Racing Team. Connosco, os seus dois pilotos, Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro, e também o presidente da Associação Caramulo Racing Team, Nuno Pinto. Agradeço aos três a presença, envio-vos desde já um grande abraço. São muitas as saudades de nos ver, é montanha acima contra o cronómetro, mas ao menos este defeso forçado permite-nos a nós ter um pouco mais de tempo para dar a conhecer aos aficionados e ao público em geral da Gol FM e da V Motores os nossos pilotos e também aqueles que permitem que existam equipas tão bem constituídas como é o caso do Caramulo Racing Team. Sejam bem-vindos. Vou começar pelo Nuno Pinto, pelo presidente do Caramulo Racing Team, e pedir-lhe que realmente, de uma forma muito sucinta, nos conte a história de nascimento deste clube e também desta equipa que tanto tem dado ao desporto motorizado em geral e à montanha em particular. Mais obrigado pelo convite. É sucinto. Isto começa, se calhar como muitas das coisas, começa do nada. Começou sem nós nos apercebermos que tinha começado. Os automóveis no Caramulo são um amor antigo de todos nós e todas as pessoas daquela vila. O automóvel pelo museu, pelas rampas, pelo Rally de Portugal, que as pessoas às vezes esquecem-se, onde hoje é o traçado da rampa, era um dos troços do Rally de Portugal. Portanto, passou lá durante muitos anos. A paixão dos automóveis era comum a todos. Todos nós tínhamos essa vontade de experimentar, de correr, de acelerar. E eu acho que não vou dizer nenhuma asneira. Esses dois senhores sempre gostavam de acelerar. O Fernando sempre foi um homem muito de volante. Se eu não estou enganado, o clique dá-se. O Ricardo decide comprar um carro. Ele sabe melhor do que eu a história. Andou, claro, conseguiu enganar alguém e comprar o que hoje é o MK2. Um MK2 nada tem. Pronto, há de haver fotografias e se verá aquilo. Era um MK2 que até fazia, se não estou enganado, ele pode-me corrigir, aquilo andava a fazer perícia. Portanto, o carro estava. Pronto. A partir daí, as coisas, claro, foi despertando o bichinho em todos. Eu acho que o Fernando até aí não tinha feito nada, não, Fernando? Não tinha feito nada até aí, não. Exatamente. Pronto, e o Ricardo depois, com a carolice dele, com tudo, fomos fazer e fez-se acho que foi um espírito do Caramulo. Foi um espírito mesmo, porque, se não estou enganado mais uma vez, o carro não passou da primeira reta. E, portanto, foi uma estreia um bocadinho complicada. Foi uma decoração feita por mim, por ele, e umas coisas que foi feito sempre tudo muito alusivo ao Caramulo. Pronto, e tenho a ideia que o carro na altura não passou. A partir daí foi evoluir. O Fernando depois também começou a entrar na altura penso com um carro ou outro jogado. Isto depois foi o que o Ricardo foi evoluindo. O Fernando depois também acabou por adquirir e por ter o Ford dele. Pelo meio há também pessoas que agora não estão a fazer, que era o Mano, se calhar recorda-se, era um Fórum MK1 verdinho, alface, que era um colega nosso, que também esteve. Portanto, nós em 2015, salvo erro, foi a altura em que nós no Motor Festival tivemos 6 carros, uma equipa feminina, com mais eu de Mini, um outro elemento que é o Filipe também na altura, não sei se era com o Seat Leon. Portanto, as coisas foram andando por aí, em 2014, talvez. Mas nada disto, o clube não existia, portanto, a associação não existia. Criou-se na altura, eu lembrei-me de fazer o Caramulo Racing Team e as coisas foi-se empurrando. Até que 2015, então,
formalizar tudo isto, tornar a coisa mais séria, e criou-se a associação em setembro de 2015. E de 2015 para cá tem sido um ver-se a vias com grandes resultados destes dois craques que dão corpo ao Caramulo Racing Team, e depois com o corolário do ano passado de chegarem ao título nacional de clássicos no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group, através de Ricardo Loureiro. Com a devida vénia do Fernando, começamos pelo senhor campeão nacional. Ricardo, muito boa noite, estamos a gravar à noite, boa tarde para quem nos vai ver na V-Motores, noite e manhã na Gol FM, já que este programa passa na Gol FM em Portugal Continental, nas ilhas e em todos os países africanos de expressão oficial portuguesa por 2 vezes, às 10 da noite, com reposição no dia seguinte às 10 da manhã. Ricardo, vamos começar pelo atual campeão. Até chegar a este título, desde o tal carro que veio das Perícias, como é que foi todo o desenrolar da sua carreira como piloto? Antes de mais, boa noite. Agradecer ao Amândio, à V-Motores e à Gol FM pelo trabalho fantástico que têm estado na promoção da modalidade. Eu dou por mim, durante o dia, sempre à procura no telemóvel das entrevistas que, entretanto, vão caindo, e realmente tem sido, nesta fase de confinamento, tem sido um trabalho muito bem feito. Isto começou realmente de uma carolice, movida só mesmo pela paixão que sempre tive pelos carros. Nunca tive condições nenhumas no que diz respeito numa primeira fase, e se calhar na altura em que muitos arrancam, a ter a possibilidade de participar em campeonatos de karting, ou algum back-office que eu aqui pudesse ter, e realmente foi tudo prova a prova, caso a caso. A própria evolução do carro foi acompanhada na minha evolução lenta também como piloto, porque o carro teve que evoluir também de uma forma muito tranquila, porque não havia condições financeiras para que fosse de outra maneira. Mas é verdade que se pensarmos aquilo que nós como equipa, eu como piloto, o que era o score há 5 ou 6 anos atrás, e entretanto, modéstia à parte, aquilo que nós já conseguimos, eu acho que as coisas correram bem, indiscutivelmente. Nós temos ainda muito por onde crescer, mas nem de perto nem de longe consegui imaginar que num curto espaço de tempo conseguíssemos, com a nossa persistência, a nossa resiliência, porque somos resilientes, sem dúvida nenhuma. Nós não nos podemos esquecer que vivemos numa vila que tem pouco mais de 1000 habitantes, que estamos aqui confinados, e as nossas dificuldades começam logo por aí. Mas é verdade que nos torna mais fortes e mais duros, e é uma batalha que nós vamos ganhando de ano para ano, logo a começar com a pré-época lá, no intuito de conseguirmos apoios para saber se conseguimos realizar a época na íntegra. É sempre uma grande façanha também, mas sem dúvida nenhuma que tem-nos dado muito gozo, e vamos ver de que forma é que nós vamos continuar. Ricardo, 2019 é um ano que jamais esquecerá, porque chega ao seu título nacional e, curiosamente, não há mesmo rosas bonitas sem espinhos. Tem talvez um dos mais violentos acidentes da sua carreira, e um acidente que felizmente nos assustou, mas apenas por alguns momentos, e que no fundo também marcam um ano que acabou depois por se saldar por esse grande sucesso de chegar ao título absoluto de clássicos. Vamos lá falar um bocadinho desse ano, antes de passarmos ao Fernando e conhecermos a carreira do Fernando. 2019, se tivesse aqui que o ponto menos forte e o ponto mais negativo, já sabemos qual foi. Teria que ser aquele na Rábida. Mas como é que foi o desenrolar do campeonato? Quando é que começou a perceber que o título estava mesmo a bater à porta? É assim, eu comecei a época com poucas, as minhas expectativas eram limitadas, e eu reconheço isso sem problema algum. Aquilo que eu sempre me tentei propor, e eu reconheço que esse trabalho foi mais ou menos bem feito, para não dizer que foi mesmo bem feito, foi a capacidade de me manter durante todas as provas, mesmo essa da Rábida. Eu já tinha feito 2 subidas a contar, 2 subidas com tempo, por isso eu consegui terminar a prova, manter-me regular durante o campeonato todo. E sempre foi essa a minha pretensão, ter o carro fiável, bastante fiável, e aí o Arantes também fez um trabalho excepcional,
porque se as pessoas muitas vezes tivessem a ideia do nosso orçamento, realmente nós com muito pouco conseguimos fazer muito, passa a redundância. E a época foi-se desenrolando e eu estava sempre, embora nós vamos fazendo as nossas contas, estava sempre ansioso que a FPAC divulgasse as classificações, mas eu até uma determinada fase eu não imprimia o mapa da classificação geral. Ia só tirar o da divisão, porque eu sabia que no da divisão podia ser era mais realista e não quis iludir ali durante algum tempo. Mas é verdade que a partir, se calhar, dos 2/3 do campeonato, eu vi sem dúvida nenhuma que tinha probabilidades e condições de poder lutar para ser campeão. E pronto, lá está. O que aconteceu na Rábida é verdade que isto provoca, até por inexperiência da minha parte, provoca ali alguma ansiedade, algum stress, essa gestão de emoções que é preciso no fim de semana de corridas. A Rábida foi pena, porque foi das poucas, se não me engano, até tirado aqui o Caramulo, em que eu conseguia ter o meu agregado familiar ali a apoiar-me durante todo o fim de semana, mas foi mais o susto que outra coisa, porque o toque, embora não foi um toque forte, mas foi ao mesmo tempo foi uma falha, foi uma ocorrência, mas sem dúvida nenhuma que 2019 foi um ano fantástico, não é? E o coroar com o campeonato foi a cereja em cima do bolo. E a Rábida fica-lhe mais na memória porque praticamente rematou aí o título. Depois tivemos aquele momento muito sui generis de ver o Ricardo com um carro que não estávamos habituados em boticas para simplesmente... Mano, deixa-me interromper. É curioso que eu estou no hospital em Almada e eu dentro do carro eu chorei muito porque eu tinha ideia que tinha perdido o campeonato. Aquilo que me veio à cabeça, eu disse, estou aqui tão perto e fui com muita sede ao pote, como se costuma dizer, o primeiro impacto é que eu tinha deitado tudo por terra. E depois só já no hospital é que me apercebi realmente que o resultado que eu tinha conseguido tinha sido suficiente para ser campeão. Só ia conseguir perceber. E foi um excelente título dado a uma equipa que tem o orgulho de ter dois craques, que são dois grandes pilotos, os dois curiosamente adversários e grandes amigos, porque lutam pelo mesmo título, seja o absoluto, seja o da sua divisão. Fernando Loureiro, junte-se à conversa, vamos então conhecer a carreira do outro piloto, de mais um dos craques do Caramulo Racing Team, o Fernando Loureiro, que também tem sido um dos grandes protagonistas. Fernando Salgueiro, perdão, que tem sido um dos protagonistas entre os clássicos e tem feito papel também de grande capacidade para discutir os lugares do pódio, as vitórias e, claro, ser também todos os anos considerado um dos grandes candidatos ao título. Fernando Salgueiro, como é que começou esta sua predisposição para ser piloto e como é que veio cair ao Caramulo Racing Team? Boa noite, desde já, obrigado pelo convite, faço parte da Web Motores. É como disse o Ricardo, é uma carolice, o Pinto também disse isso. Eu sempre gostei de automóveis, já era um sonho antigo, desde miúdo, já era para participar na altura, em 91, salvo erro, numas provas que havia em Lisboa, nos testes, era para ir, estava inscrito. Tinha tudo para ir, só que depois o meu pai, à última da hora, devolve-me o dobro da inscrição e não me deixou ir. Tenho muita pena minha. E fiquei por ali. Depois, durante os anos, fui vendo, acompanhando os ralis com o Ricardo, com o Nuno e com outros amigos. Quando surgiu a oportunidade, quando o Ricardo se lembrou de fazer esta faceta também, de querer o carro e começar a fazer umas provas, eu entusiasmei-me, aluguei um carro na altura e depois comecei a fazer o meu Ford Escort, o atual. E a partir daí foi sempre a correr até o momento. Fernando Salgueiro, se tivesse que escolher os pontos mais importantes até agora da carreira, o que é que destacaria em termos de resultados e em termos de momentos que mais lhe tenham ficado até o momento em si, como aqueles que marcam este seu bom desenrolar enquanto piloto de competição?
eu vou dizer aqui uma coisa, eu quase morri sempre na praia. Eu sempre tentei o meu objetivo, que era ficar no primeiro lugar e nunca, infelizmente nunca consegui. Felizmente para o Ricardo conseguiu, da nossa equipa, com muito alegria da vossa parte, obviamente. Alegria da nossa parte. Mas a mim tive sempre uns azares aqui, 3 anos seguidos, com muito azar à mistura e nunca consegui ficar lá mesmo onde eu queria. Fernando, era uma das coisas que eu ia tocar. De quando em vez, eu concordo consigo, e acho que também o Nuno e o Ricardo também. O Fernando Salgueiro tem uma espécie de mala-pata, ou seja, há um problema técnico aqui ou ali, que por vezes o tem, já nem digo até só das vitórias, de lugares de grande nomeada, apesar do Fernando já ter excelentes classificações e grandes resultados, são já muitas as vezes que o Fernando felizmente vai com todo o mérito aos pódios, quer da sua divisão, quer da geral, mas parece que aqui e ali há sempre uma mala-patazinha. Já pensaram em forçar o senhor diretor desportivo a comprar uma bruxa para o Caramulo Racing Team, algo de género, contratar uma bruxa? Vai com um galo preto para a próxima, uma galinha preta na mala. Mas concorda com isso, Fernando? Tem para faltar ali uma pontinha de sorte de vez em quando? Falta-me aquela pontinha, falta-me aquele bocadinho. Falta-me aquele bocadinho de sorte que nunca, até hoje ainda não apareceu. No fim de semana, no sábado, um exemplo, está tudo bem, chega ao domingo, há qualquer coisa que acontece de normal no carro, não sei porquê. Antes de falar de como é que se consegue patrocínios para uma equipa de 2 e obviamente se são só os 2 pilotos a negociar, se a equipa também ajuda, eu agora pedia ao Fernando Salgueiro e ao Ricardo Loureiro que nos falassem um pouco das características do Forscore MK2. Pergunta que vos faço, para vocês conseguirem ter os carros a serem competitivos, quando nós sabemos que no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group nós temos ali uma meia dúzia de automóveis de elevado índice competitivo, para o MK2 ser um carro capaz de tentar lutar pelos títulos, tem que ficar ali naquela pontinha mesmo de esticar ao máximo a sua competitividade, e é essa a razão para ele por vezes ceder. Qual é o segredo para transformar os vossos MK2 em carros competitivos? Ricardo. Ora bem, eu este ano realmente o campeonato tinha muitos participantes no que diz respeito aos clássicos, ia ser um campeonato duríssimo. A questão eu volto a frisar, esta questão é fulcral, ter sempre o espírito e a mente acabar todas as provas. Isso é um propósito fundamental. Independentemente de tentar obter o melhor lugar possível, como é óbvio, mas tendo noção que se calhar há lá carros mais competitivos, como não tenho dúvidas nenhuma. Depois é tentar chegar aqui ao meio termo, em que se nós até um determinado limite da mecânica temos orçamento garantido para podermos acompanhar durante a época toda, se quisermos arriscar e passar esses limites, corremos o risco de, em vez de fazer as 8 provas, fazermos 5 ou 6, ou 4 ou 5. E essa dicotomia é muito complicada de gerir num início de época. É ao mesmo tempo frustrante, porque nós aí é que nos apercebemos na primeira rampa, na segunda, como é que também estão os nossos concorrentes, e muitas vezes o carro ainda não está como nós gostávamos que estivesse. E ficamos um pouco... Eu senti isso em Mursa. Senti mesmo. Houve ali subidas que eu me senti frustrado, porque achei que o carro, não me sentia a conduzir bem nesse fim de semana e achei que o carro estava deficitário. Pronto, lá está. Mas isto é como acaba, não é como começa. E é um processo que eu, ao longo dos anos, também fui aprendendo um pouco a gerir. Mas é verdade que nós temos sempre a dificuldade dos nossos orçamentos, falo por mim, como é evidente, o meu orçamento ser um orçamento limitado. Nós precisávamos aqui de uma lufada de ar fresco, de algumas entidades que nos pudessem apoiar de forma mais vincada, nomeadamente entidades comuns, que apoiam a associação, que me apoiam a mim, que também apoiam o Fernando,
para que tanto eu como o Fernando pudéssemos realmente atingir um patamar acima e andarmos a batermos de igual para igual, independentemente nesta fase, se calhar as máquinas estarem um pouco abaixo daquilo que deviam estar. Fernando Salgueiro, é preciso, como diz o Ricardo, às vezes sofrer muito para procurar esse equilíbrio entre a busca daquele milésimo para tentar vencer e salvaguardar a mecânica de um carro ao qual têm que exigir tudo para poderem ombrear com outros carros também muito competitivos? Eu sempre digo ao meu mecânico que eu tenho que ir ao limite. E no limite o mecânico às vezes diz para eu não ir, porque pode sofrer consequências graves no carro. Uma das vezes que o carro estourou, mesmo assim foi em Santa Marta, no ano passado, foi por causa disso. Eu fui ao limite. Fui no limite, ele estava a convencer-me para eu ir com muito mais calma, para deixar mais para o fim, e eu queria fazer as coisas à pressa. E aconteceu o que aconteceu. Fui no limite e acabou por arrebentar. Correu mal. Fica-lhe muito bem essa humildade. Fica-lhe muito bem essa humildade, Fernando. Parabéns. Não, eu não escondo nada. Se tiver que dizer alguma coisa, se for o culpado, eu digo que sou o culpado. Não estou aqui a dizer foi capaz de ser desta maneira, foi daquela, não. Fui eu que levei o carro ao limite. Eu levei o carro ao limite e estraguei tudo. E fica assim. O Caramelo Racing Team está longe de todas as centrais de poder, seja do poder central em Lisboa, seja do poder das outras grandes cidades portuguesas. Está no Caramulo, está em Tondela, está nessa lindíssima região do Dão, por vezes uma região muito, muito esquecida. É muito difícil conseguir ajudar os pilotos a angariar os apoios que seriam necessários até para terem um pouco mais de ambição. Sim, no Caramulo sofremos e o Caramulo Racing Team sofre aquilo que é a interioridade, obviamente. Temos essa dificuldade, como o Ricardo disse, estamos numa vila com mais de 1.000 habitantes, ou 1.000 habitantes, e portanto é difícil colocar de pé estes dois projetos, primeiro, portanto só vivendo e bebendo só naquilo que é o Caramulo. Claro que há necessidade de procurar outros apoios. Isso também e essa procura de apoios é algo que está entregue aos pilotos, obviamente. Cada um deles trabalha o orçamento. A associação, naquilo que pode, tenta ajudar, tenta colaborar. Vamos lá ver, a associação foi criada e foi sempre, eu repito, e falando sempre, a associação foi criada e foi o Ricardo e o Fernando fizeram parte dessa fundação e foi uma das coisas que nós, desde o início, ficou estatutariamente garantido. A associação não pode retirar dinheiro do seu bolso para apoiar quem quer que seja. Diretamente, a associação, dos fundos que tem, dos subsídios que tem, não retira para apoiar qualquer sócio para qualquer coisa. Agora, obviamente, o nome da associação, a associação pode ser um canal para que essas verbas cheguem aos pilotos, desde que seja com esse estilo. A associação tem o apoio, como todas as outras associações do Conselho da Câmara. O Ricardo e o Fernando também têm esse apoio e é entregue diretamente, porque assim, as coisas são contratualizadas. Agora, nós de facto estamos longe daquilo que é as grandes empresas, os grandes centros, os grandes orçamentos e o projeto tem sempre alguma dificuldade. Temos vindo a crescer, temos vindo a evoluir, agora é um passo que nós temos vindo a falar, temos vindo a ser também picados, se me permitem este termo, de passarmos de uma associação para podermos ser estar na federação como tal e criarmos uma equipa para andar. Claro que isto nos obriga a ter outra estrutura, ou pelo menos financeiramente, procurar esses apoios de uma forma mais forte. Nós estamos num conselho, às vezes não sabe, nós estamos num conselho em que agora infelizmente irá se calhar sofrer com isso, em que a indústria automóvel tem um peso muito grande. Sim. Nós temos a indústria automóvel com um peso muito grande no conselho. E essa também era
dos nossos objetivos, procurar os apoios junto dessas empresas, que está ligado àquilo que nós fazíamos. Este ano tivemos que abdicar, não podemos ir por aí, mas queremos evoluir nesse sentido, no sentido de, há outra das coisas que nós não temos feito, portanto, que é puxar os mais novos, criar aqui condições para podermos ter. Então, lá está, no Caramulo não é fácil, portanto, a resiliência, como dizia o Ricardo, é verdade, temos que ser muito resilientes, temos que não desistir e furar por todos os meios. Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro, estamos na reta final desta entrevista, mas tinha ainda duas perguntas para vós e uma que é para os três, que é aquela chamada pergunta malandrinha para terminarmos da melhor maneira. Mas em relação aos dois pilotos do Caramulo Racing Team, tudo indica que vamos poder retomar a época do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Junho seria otimismo talvez a mais, mas em princípio em julho. Na vossa opinião, dever-se-á fazer um esforço para tentar fazer todas as provas ou o mais lógico e o mais aceitável seria tentar uma época ligeiramente mais pequena no sentido de garantir um bom campeonato este ano, mas não pôr em causa o defeso e o espaço para o campeonato 2021. Ricardo. Sim, vamos lá ver. Eu acho que nós ainda estamos a caminhar sobre brasas, não é? Há aqui algumas situações que têm que ser clarificadas. É verdade que há aqui esta dificuldade que deve ser inerente a muitos pilotos, como eu, nomeadamente no que diz respeito à questão dos nossos sponsors, dos nossos patrocinadores. Também estão a passar grandes dificuldades, como é evidente. E é verdade que o facto do calendário, e neste caso do espaço temporal, que cada vez é menor, isto não ajuda em nada. Entendo perfeitamente que tem que ser feito um esforço grande de toda a gente, da Federação. A Federação tem feito, entretanto, a ponto com os clubes. A APAM tem tentado fazer o seu papel no que diz respeito e na representação dos pilotos. Mas há aqui muita situação que ainda está, na minha perspectiva, por esclarecer. Sem dúvida nenhuma que termos ainda as 7 provas calendarizadas de julho a dezembro, eu acho que vai ser muito difícil, porque depois temos o facto de entrarmos no horário de inverno, nós vamos ter meios dias praticamente, não é? Tudo a correr bem, com condições atmosféricas difíceis. E não sei como é que vai ser a questão do Covid a partir de outubro. Lá está, eu penso que entretanto a própria Federação vai apresentar aqui um caderno de encargos na expectativa, ou pelo menos eu estou na expectativa de ver realmente a forma como é que as coisas poderão ser montadas, desculpa a expressão. Mas eu estou um pouco cético, não vou mentir. Precisamente também no espírito de poder condenar 2021. O defeso pode ser muito curto e eu ainda não... Se o campeonato tivesse que começar agora, eu ainda não tinha uma posição formada no que diz respeito à minha permanência ou não no campeonato. Esperemos que realmente hajam situações que sejam clarificadas, por forma a que, se não formos todos, aqueles que forem, que façam realmente um campeonato digno, mas eu era a favor de forma estratégica, o campeonato que fosse encurtado. Houve alguém, não sei, agora não me recordo quem, que também já sugeriram a possibilidade de tentar organizar uma taça em vez de um campeonato, fazerem... sim senhora, porque isto há muita gente que tem como grandes compromissos e esses compromissos têm que ser... ou seja, tem que haver ali um mínimo de retorno e respeitados, não é? E eu entendo perfeitamente, porque de outra forma é difícil, vai ser um pouco difícil nós tentarmos montar isto da forma como estava montado, senão é impossível. Fernando Salgueiro. O Ricardo já disse quase praticamente tudo, mas se houver campeonato, estamos aqui para tentar fazê-lo. Agora vai depender da Federação, das condições que serão impostas, derivada à Covid-19. Vamos aguardar pelo que a Federação vai dizer e depois logo vemos o que é que irá acontecer. Para a resposta rápida, Fernando Salgueiro teve um resultado muito satisfatório em Mursa, o mesmo já não aconteceu com o Ricardo, que ficou fora do pódio, mas há que contar com os dois na luta pelo título, se este vier a ser colocado em pista?
Fernando? Não percebi a sua Há que pergunta. contar convosco na luta pelo título se o campeonato se realizar? Acho que sim, acho que sim. Ricardo, Eu, se lá estiver, vou lutar com unhas e dentes. A lutar com unhas e dentes para ganhar, não é lógico, não é? E o Ricardo acho que é a mesma coisa. estamos quase no fecho desta fantástica entrevista com este trio magnífico que nos aparece desde o Caramulo e que representa o Caramulo Racing Team. Mas tenho uma questão para os três nesta reta final. O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, seja na sua versão para carros mais recente, seja na versão de clássico, seja nas duas taças que ostenta, tem conseguido nos últimos tempos e sob a égide do promotor que junta a APAM e os clubes organizadores, aumentando de ano para ano o impacto. Concordam que neste momento é um dos campeonatos do motosport em Portugal que mais leva os pilotos até junto do público e mais consegue dar um retorno eficaz para o investimento, ou de outra forma, faz com que haja uma excelente relação entre retorno e investimento? Ricardo? Sim, sem dúvida nenhuma. Se não vejamos, nós temos, este ano seria fantástico, nós em 8 provas este ano íamos ter um Master, que é só um Master, não é? Íamos ter uma prova do Europeu, que é só uma prova do Europeu, e veja, é verdade que estrategicamente e para mim, em termos de campeonato, a proximidade entre quem gosta de corridas e quem está dentro delas tem que existir. Já lá vai o tempo em que essas barreiras eram criadas, em que aqui não, realmente quando se fala na palavra família, isto é uma palavra que nós aqui com muita facilidade a utilizamos, porque ao mesmo tempo é sentida. Ou seja, nós criamos relações com pessoas que nos andam a ver fim de semana em fim de semana. Em termos de retorno para quem nos apoia, sem dúvida nenhuma que facilmente é perceptível que se recupera aquilo que se gasta. Só quem não vai, muitas vezes, eu numa primeira fase tive alguma dificuldade em deslocar a primeira vez as entidades, nomeadamente uma empresa ou outra que me possa ajudar em ver aquilo que realmente na prática é uma corrida. Eles, a partir do momento que vão à primeira, ficam completamente fascinados, porque realmente a proximidade que existe e a forma como o próprio público pode estar acaba por fazer parte e inserir-se na própria corrida. E isso nem sempre, e não se vê em muitas mais modalidades. Mas sim, sem dúvida nenhuma que qualitativamente e nos últimos anos deu um salto enorme, sem dúvida alguma. Fernando, concorda com o Ricardo? Sim, completamente. Nuno, a rampa do Caramulo é um dos ex-libris do campeonato. O Caramulo Racing Team tem colaborado com o Targa Clube e com todas as entidades que estão na base desta rampa, que nos leva até essa vossa montanha fantástica, essa vila que é tão bucólica e tão, eu diria quase, ela não é quase, ela é mesmo romântica, todos nós gostamos de estar aí. Enquanto líder do Caramulo Racing Team, sente que este campeonato tem exatamente essa excelente característica, consegue estar mesmo junto do público e por isso mesmo permitir um retorno forte para um investimento que, quando comparado com outros campeonatos do motosport, é um investimento mais pequeno? Sim, a montanha tem essas duas características. Em primeiro lugar, exige dos pilotos um orçamento menos doloroso, ou seja, um orçamento mais pequeno. Tem a parte que, de facto, uma concentração muito maior de pilotos, de público, etc. Agora, há uma coisa que isto é a minha opinião. Há margem para fazer mais. A montanha pode fazer mais e deve fazer mais em termos de divulgação, em termos de deve. Isto já sabemos que isto falarmos do deve e o pode é muito simples. Já tudo o resto que está por trás. Temos perfeita
essa noção perfeita. Agora, quando eu digo isto, e agora permita-me que diga, ir pegando na rampa do Caramulo. Okay? Nós, o ano passado, fizemos e houve esse investimento, houve essa vontade, essa força para fazer a comunicação, e o retorno surgiu. Acho que unânime, que a rampa correu muito bem, que teve muita gente, portanto o retorno existiu. Agora, e a montanha tem essa característica, que está ali muito próximo das pessoas. E quem vem de fora do campeonato, e eu não vou aqui, não é nenhuma inconfidência, porque ele disse publicamente, o Vítor Pascoal, um homem de rallies durante anos, vem à montanha e gostou da montanha e ficou. Ou seja, em paralelo com os rallies, e ficou por quê? Por essa proximidade, por essa família que o Ricardo fala, portanto, tudo isto pode ser potenciado e criar um retorno maior em termos de investidores, com mais público, com mais comunicação, com mais cor, como nós costumamos dizer, eu já disse algumas vezes em outras reuniões, em que temos a rampa e as rampas precisam de cor, precisam de dinâmica, para além daquilo que é o essencial, que são os carros em alta velocidade. Nuno Pinto, Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro, eu tinha que fazer a pergunta que vou colocar a seguir. A vossa montanha recebe agora dois eventos de montanha por ano. O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e o Caramulo Motor Festival. Na vossa opinião particular, estes dois eventos devem ser realizados de forma separada ou um dia destes convinha mesmo a ambos que nos voltássemos a sentar e conversar para que fossem realizados no mesmo fim de semana? Nuno. Eu acho que precisaríamos fazer outro programa, outra entrevista, falarmos. Fica prometido. Mas eu posso dar uma opinião e estou perfeitamente à vontade. Eu, o Ricardo e o Fernando, aliás, a associação, se falamos em nome da associação, estamos perfeitamente à vontade, temos relações excelentes com toda a gente e com todas as partes que estão e estiveram envolvidas em toda esta questão. Não temos nada contra. Agora, o Motor Festival tem o seu lugar, obviamente tem o seu lugar marcado, tem o seu espírito, tem o seu ADN, e eu julgo que a rampa também o tem. A rampa do Caramulo, ano passado, mostrou que tem espaço para se afirmar e para ser também um bom evento de desporto motorizado. Ricardo. Ora bem, isto há aqui dois pontos de vista, não é? Estando envolvido também na organização da rampa, do campeonato, sem dúvida nenhuma que nos dá muito gozo, ou seja, nós mesmo como pilotos depois, conhecendo aquilo que passamos, meses a fio para conseguirmos chegar àquele fim de semana e ter as coisas a funcionar, juntamente com o Targa e com o município, nomeadamente, é verdade que dá-nos outro prazer conduzir naquele fim de semana, porque damos muito mais valor ao detalhe e ao pormenor. Mas como piloto, e só quem lá não correu, eu não vou mentir, era fantástico correr no fim de semana do Motor Festival com a rampa inserida no evento. Isso é inquestionável. Só de imaginar aquela descida de quando a rampa acaba e nós quase que não conseguimos furar as pessoas, com a quantidade de público, ou seja, aquela dinâmica que existe durante o fim de semana é fantástica. É verdade que aquilo que se está a tentar fazer, e bem até para a própria comunidade, é fazer dois bons eventos. Acho que há espaço para que eles possam acontecer, mas se por acaso algum dia aqui as forças se voltassem a encontrar para que tivesse que ser feito novamente com o Caramulo Motor Festival, a mim não me chocava nada. Fernando Salgueiro, vai ser por si que vou começar a última pergunta, mas antes peço-lhe de uma forma sucinta, me diga o que é que também pensa sobre este assunto. Sempre bom estar na organização de uma rampa. Calhou-nos a nós há 2 anos fazer a parceria com o Targa, que nós aceitamos e gostamos muito, mas como o Ricardo diz, e voltei a falar também, como piloto, eu gostaria imenso de participar rampa e moto festival, sem dúvida nenhuma.
é o agente que está toda envolvida no evento, muita gente, patrocinadores, o evento em si era excelente, mas pode ser que um dia, como o Ricardo diz, pode ser que um dia as coisas se unem e voltamos outra vez ao antigamente. Era bom. Última questão, Fernando Salgueiro. Estamos obviamente focados, no caso estamos, o seu caso e o caso do Ricardo, e claro, do Caramulo Racing Team, em lutar este ano uma vez mais pelo título de clássicos, mas pergunto-lhe, está ainda aí a ambição de um dia dar o salto para o outro campeonato, para o campeonato dos carros mais recentes, ou não? Olha, eu vou-lhe confessar aqui uma coisa. Eu este ano era para deixar os clássicos. Era para ir para lutar para os primeiros lugares absolutos. Não surgiu, foi mesmo até na quarta-feira, antes dos testes do Caramulo, foi o limite. Não conseguimos, tanto a outra parte não chegamos. À última da hora tive que regressar aos clássicos. Para o ano está tudo em aberto. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Ricardo Loureiro. É uma possibilidade. Assim, eu dificilmente, digo isto com muita franqueza, por vários motivos. Não é que não gostasse, eu adoro o Fiesta do Luís Nunes, adoro quem é que não conseguia, ou quem é que não gostaria de poder experimentar um carro daqueles, mas eu sinto muito bem nos clássicos e também, ou seja, eu não quero fazer isto vida, eu quero que isto faça parte da minha vida, e ao mesmo tempo, se em termos de compromisso, aquele que eu já tenho para mim já é mais que suficiente. Se tivesse que dar o salto para uma outra categoria, o compromisso teria que ser ainda maior, e lá está. Eu nesta fase, pelo menos nunca é uma palavra realmente muito pesada, mas não a curto prazo não, ou seja, evoluir-se o meu carro, não quer dizer que de hoje para amanhã não possa ter um outro carro dentro dos clássicos, mas eu sinto muito bem nos clássicos. E o que nós queremos é vos ter no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, seja entre os clássicos ou não, seja nos novos Legends, porque manifestamente quer o Ricardo Loureiro, quer o Fernando Salgueiro como pilotos, quer o Caramulo Racing Team como equipa, são hoje ex-libris daquilo que é um campeonato cada vez mais pujante e cada vez mais capaz de atrair a afición a ir às provas e, como já aqui foi referenciado por vós, com muita dessa afición a fazer um autêntico roteiro de prova a prova do primeiro ao último fim de semana. Nuno Pinto, Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro, quero-vos agradecer enorme da Gol FM e da V Motores a vossa presença e esperar que tudo corra pelo melhor e que dentro de poucos dias ou poucas semanas nos possamos encontrar no regresso do campeonato. Muito obrigado. 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 Um abraço. Depois de mais uma edição do programa Motosport hoje, como sempre assinado na Gol FM e na V Motores por Joaquim Amandio Santos. Quanto ao controle técnico de emissão, Armando Leitão, é óbvio, esteve no comando da edição de vídeo e Paulo Seabra foi o responsável pelos pozinhos mágicos da sonoplastia. Saudações a todo o auditório, um forte abraço e até ao próximo programa. Episódio 37 da primeira temporada do Motorsport hoje, ligados ainda no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Joaquim Amandio Santos esteve aqui à conversa com Nuno Pinto, Ricardo Loureiro e Fernando Salgueiro.